Olá, alunos, tudo bem? Fiquem bem, fiquem saudáveis, vamos continuar estudando história sim, tá? Bom, então basicamente, tá? A gente vai ter então, né, a gente estava falando no outro vídeo sobre a questão, então já finalizando, né, os conflitos da guerra, a gente vai ter antes, né, do final da guerra mesmo, ainda algumas conferências, alguns encontros, tá? Então a gente vai ter o encontro, a conferência, a gente falamos da Conferência de Teherã, que é a primeira, né? Depois a gente tem em Yalta, no qual as lideranças mais uma vez se encontram, então Roosevelt, Stalin e Churchill se encontram para combinar mais algumas situações, né? Naquele momento já estava, digamos, direcionado o fato de que a Alemanha seria derrotada, né? Então se começa a discutir o que vai ser feito, né? Então na Conferência de Alta vai ser decidido algumas situações, como por exemplo a questão da necessidade de tu ter um organismo, né, que vá, em tese, né, substituísse a chamada Liga das Nações, ou seja, um organismo que fosse extra, acima dos países de alguma forma, que pudesse dirimir, para que não acontecesse novamente, né, uma guerra dessa proporção, certo? Então, basicamente, essa era a ideia, e também, né, havia uma ideia de o que fazer com a Alemanha depois, né? Então, uma ideia de uma divisão da Alemanha, no sentido de zonas de influência, né? Também a divisão da Coreia, basicamente a ideia era que o mundo ficaria mais ou menos dividido em zonas de influência, então o leste ficaria, digamos assim, sob a influência, sob a ótica da União Soviética, enquanto o oeste ficaria basicamente sob influência dos Estados Unidos, tá? Mas enquanto estava rolando, digamos assim, ainda em alta, ainda tinha um clima, digamos assim, mais ou menos razoável, nesse sentido de que, bom, vamos ser vitoriosos, enfim, ainda havia uma certa harmonia no lar, apesar das divergências existirem, né? Então são, digamos assim, ideologicamente grupos que pensavam diferente, né? Mas que naquele momento havia um inimigo em comum, que era o fascismo, né, o nazifascismo. Então, nesse momento, há uma convergência para derrotar esse inimigo, né? Então, ainda havia aquele clima de, digamos assim, até, digamos assim, de uma certa euforia pela derrota, então, do nazifascismo, que, de fato, acabará ocorrendo, né? Então, basicamente, Berlim vai ser tomada pelos soviéticos, né? Em 45 e depois, então, né, outras tropas dos outros grupos aliados vão chegar, assim como também os soviéticos vão libertar vários dos campos de concentração, né, e de extermínio, como Auschwitz, por exemplo, né, entre outros, certo? Bom, então, basicamente, a gente vai ter a última conferência, né, que é a conferência de Potsdam. Essa já tinha um clima, né, um pouco mais complicado. Essa, então, foi também em 45, né, a Alemanha e né, foi em agosto, né, a Alemanha e a Itália já derrotadas, mas o Japão persistia. Como eu falei para vocês, o Japão era, digamos assim, o confronto principal dos japoneses era com os estadunidenses. Bom, então assim, basicamente Potsdam tinha um clima um pouco diferente. Por quê? Porque Churchill já havia sido substituído, né, então a Inglaterra era representada, então, né, o primeiro-ministro inglês era o Attlee, e o Roosevelt morreu, né? E quem estava, digamos assim, então, né, na presença dos Estados Unidos naquele momento era o vice dele, que era o Truman, que era profundamente anticomunista, então o clima era bem mais pesado, digamos assim. E, além disso, havia, não que o Roosevelt fosse simpático ao comunismo, não é isso, mas ele tinha uma perspectiva diplomática bem mais tranquila, digamos assim, do que o Truman, tá? E além disso, os Estados Unidos já tinha naquele momento a bomba atômica. Então, na verdade, eles já tinham então essa arma na mão, né? E já sentiam que eles não precisavam ceder, digamos assim, tanto à União Soviética. Então, basicamente, nessa conferência, tá, a gente vai ter o estabelecimento de um tribunal para julgar os crimes de guerra, que vai ser o Tribunal de Nuremberg, né, no qual vários nazistas serão, enfim, né, julgados, condenados à morte e enforcados. A grande, digamos assim, nata nazista, enfim, né, a gente também tem que pensar isso, né, que na verdade a derrota do nazifascismo não quer dizer que a derrota das ideias foi de fato, né,
aconteceu, tanto que, bom, né, a gente vê que elas estão muito presentes, infelizmente. E grande parte também, né, da população nazista, a gente tem que pensar que eles não foram tragados pela terra, né? Então, a alta cúpula, grande parte se suicidou, poucos foram, de fato, digamos assim, encontrados, né? E acabaram sendo julgados, né? Os cabeções mesmo, a grande maioria se suicidou ou morreu em combate, enfim, né? Alguns conseguiram fugir, né? Muitos, inclusive, para a América Latina. Então, pessoas como, por exemplo, Joseph Mengele, né? Que é chamado Anjo da Morte, que era um médico que fazia uma série de testes, né? Nada éticos, né? Com a população judaica, morreu no Brasil, né? Afogado na praia. Né? Então, grande parte desses nazistas, de um modo geral, também conseguiram ser acolhidos em outros países, em grande medida latino-americanos. E nós vivíamos esse período aí, alguns governos que tinham grande simpatia, né, pelas ideias nazifascistas. Então, a gente vai ter essa questão, né? E também a gente tem que pensar que a população alemã, os nazistas não foram entregados pela terra, né? Tiveram que ser reinseridos na sociedade. Tem um filme que é muito bom, que eu recomendo para vocês, que se chama O Labirinto de Mentiras. Ele é bem legal, bem interessante, que é a história de um promotor, enfim, né, um advogado que vai redescobrir Auschwitz, que, digamos assim, logo no pós-guerra as coisas tentaram, não, vamos, né, digamos assim, reinserir essa população, enfim, né, foi um pouco complicado e muita gente tentou abafar, a gente não acreditava, sabe, negacionismo, revisionismo histórico, pois é, não é só de hoje, infelizmente, né. Bom, o fato é que isso vai ser também, né, alvo de uma situação importante para a gente pensar, tá? Bom, o fato é que em maio o fronte ocidental, maio de 45, o fronte ocidental resolvido, porém o Japão persistia, tá? Então, nessa perspectiva, tá, pessoas, nós vamos ter então, né, o lançamento das bombas atômicas, que talvez seja um dos momentos mais terríveis, né, talvez o maior ato terrorista de toda a história, tá? Que é o lançamento, então, primeiro da bomba, né, em Hiroshima, dia 6 de agosto de 45, e depois da bomba em Nagasaki, em 9 de agosto de 45, tá? Então, que foram, então, isso nunca tinha ocorrido, era uma arma que, né, não se conhecia e que simplesmente destroçou, né, cidades e matou milhares de pessoas de forma quase instantânea. Essas pessoas praticamente derreteram, digamos assim, né, ou queimaram, né, pouco a pouco. Houve sequelas, né, então pessoas às vezes morriam muito tempo depois, essa radiação se espalhou, então contaminou a água, contaminou a alimentação, os alimentos, contaminou, enfim, né? Tem uma série de quadrinhos bem interessantes chamados Gen, Pés Descalços, que é a história de um japonês que vivia em Hiroshima, então é uma autobiografia, ele conta a história dele, é um mangá, e vale muito a pena ler, só que tem que, nossa, meu, tem que ter muito estômago para ler, porque é um troço, assim, realmente violentíssimo, tá? E aí, claro, o Japão acaba capitulando, né, em 19 de agosto, se não me engano, de 45, tá? Então, aí sim, então se encerra, de fato, né, a Segunda Guerra Mundial, e então se inicia, né, digamos assim, essa reorganização, né, mundial, né? Então a gente vai ter uma série de consequências que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, tá? Vai ser um curtinho, mas o fato é que a Segunda Guerra Mundial vai ter como sequelas, a gente vai ter uma série de sequelas muito profundas, né? No Japão, essa questão, como eu falei para vocês, da radiação, ela vai a gente ter matado milhares de pessoas, e como eu falei para vocês, aqueles que sobreviveram aquele momento vão, ao longo dos meses, desenvolvendo uma série de doenças, né? Às vezes vão morrendo, porque a radiação demora, né, a fazer efeito muitas vezes no corpo. Gerações depois vão ter uma série de situações de câncer, enfim, né, várias questões. A guerra matou em torno de 50 milhões de pessoas, tá? Desses 50 milhões, quase metade foram de soviéticos, para vocês terem uma ideia, né? Porque na perspectiva nazista, o leste servia apenas para escravização, os eslavos eram sub-humanos, né? Era uma raça inferior também, devia ser escravizada e basicamente se entravam, né, nas cidades, nas vilas, enfim,
soviéticas e se matava todo mundo, e foi bastante traumático, e por isso mesmo, no retorno, né, quando os exércitos soviéticos tomaram a Alemanha, foi também bastante drástico, né, foi extremamente violento a tomada da Alemanha também, tá? Então isso a gente vai trabalhar mais pra frente, mas a Segunda Guerra Mundial vai deixar uma série de sequelas, uma série de consequências que a gente vai trabalhar num último vídeo sobre o tema, tá bom? Fiquem bem, se cuidem.